Boa noite a todos. Que o Divino Mestre Jesus nos abrace nesse momento, para que possamos abrir as nossas mentes, nossos corações e compreendermos um pouco mais da doutrina do Mestre. O tema de hoje é uma consequência de outras exposições que a gente fez, né? Nós estamos trabalhando a área da dependência química em 6 partes, né? Essa aqui seria a 5ª parte. Então, assim, talvez muitos de vocês não tenham assistido às outras exposições que eu fiz aqui, e vem vindo numa sequência. Talvez tenha um pouquinho de dificuldade, mas eu já vou adiantar, quem quiser depois ver com mais calma, no YouTube, é só colocar Dependência Química Carlos Monteiro, que é o meu nome, né? E vai aparecer todas as exposições para vocês verem com mais calma, né? E tema, por exemplo, na questão da dependência química, os trabalhos que a gente tem, que a gente tira da doutrina espírita para trabalhar a questão de uma forma complexa, levaremos 8 horas. 8 horas para fazer um trabalho completo em cima da dependência química, segundo o Espiritismo, né? A doutrina espírita ela é muito ampla nessas questões. E a gente, então, dividiu nessas 6 partes, né? Não fica assim tão profundo, mas nos dá uma ideia. E a nossa proposta hoje é trazer os conhecimentos que a doutrina espírita nos traz sobre a área, mas especificamente, né, na parte espiritual. Ó, deixa eu voltar aqui um pouquinho aqui, ó, vamos ver se a gente consegue. Vamos ver se isso aqui dá para vocês verem aqui, ó. A parte das consequências espirituais. Apenas isso nós vamos trabalhar hoje. Apenas isso. E quando a gente fala de dependência química, a gente tem que entender o conceito de dependência química, né? Que é uma condição patológica, ó, por uma necessidade incontida da pessoa utilizar a substância pela qual se viciou. Olha aqui, ó. Incontida em vermelha. Todos os finais de semana, eu tenho que beber. É dependente químico? É. Isso nem é um conceito espírita, hein? É um conceito do pessoal da área da dependência. Eu só bebo sexta, sábado e domingo. É dependente químico? É. Baseado nessa condição, olha só. Com o aumento progressivo da quantidade para obter o mesmo efeito que sentia anteriormente. A tolerância. São características que definem a pessoa como dependente químico. E muitas pessoas dizem, eu só bebo no final de semana e eu não sou dependente químico. E não é espiritismo que está falando, não é doutrina espírita, não é as obras espíritas, é os profissionais da área da dependência química. Certo? Ó, com a perda paulatina da capacidade de trabalhar, se relacionar, de viver em função da droga, né, e comprometimento orgânico que pode chegar ao óbito. Isso é um conceito bem complexo da dependência química, só para vocês entenderem. E assim, a pessoa que se diz que, principalmente os alcoólatras de final de semana, né, eles dizem, eu não sou alcoólatra, eu bebo só sexta, sábado e domingo. Não vem o caso, né? Não vem o caso, só para vocês terem uma ideia dessa condição. Não, eu só tomo a minha cervejinha em casa, não bebo no bar. Não interessa. O conceito, ele está aí, certo? Mas nós vamos trabalhar em 2 partes na noite de hoje, ó. Consequências espirituais no dependente encarnado. Então, consequências a nível espiritual na pessoa que está viva, que está num corpo físico, que está convivendo nesse planeta, nesse momento. Ficou claro para você? A segunda parte nós vamos ver quando ele vai para o mundo espiritual. Ok? Tudo bem? Então as consequências. Qual é a consequência que sofre a pessoa que é dependente químico quando está aqui, no meio de nós, né? Com o corpo físico? E a gente começa mais ou menos assim, ó. O uso abusivo de drogas provoca a morte das células do corpo físico, refletindo de forma instantânea na morte das células do perispírito. Se os senhores não sabem o que é perispírito, a gente vai dar uma leve pincelada, mas a ideia é vir estudar na casa para se aprofundar sobre a palavra perispírito, né? Perispírito é uma condição que define a ligação do espírito com o corpo físico. Ó. Espírito, corpo físico, perispírito. O perispírito faz a ligação do espírito, né, no corpo físico. Ou seja, quando a gente morre, a gente fica só com espírito e perispírito, certo? Então, todos nós temos perispírito. Todos. Que André Luiz define como modelo organizador biológico que dá forma ao nosso corpo físico. E esse perispírito, como colocamos aqui, está ligado à célula do nosso corpo físico. Nós tendo uma célula no nosso corpo físico, nós temos uma irmã correlata no perispírito. Ficou claro para vocês? O Carlos morreu aqui. Levanta do corpo físico do Carlos, que vai ser enterrado, o perispírito dele. Ok? Então, quando um médium disse que viu o espírito, o que ele viu? O perispírito de alguém que morreu. Apenas isso. Certo?
Dessa forma, quando o indivíduo usa cocaína, por exemplo, durante 10 anos, e aí ele tem uma lesão no cérebro derivada da cocaína, e que nada mais é a morte dos neurônios, por exemplo, né? Ele matou as células do perispírito na região dos neurônios, ok? Só para vocês terem uma ideia. Então, assim, qual é as consequências desse uso abusivo de drogas baseado nesse sentido da morte das células do corpo físico? Olha que interessante. Corpo físico e perispiritual doente nessa vida. E aí, muito interessante, né? Às vezes as pessoas bebem 50 anos, o pulmão dele está mal, o rim dele está mal, o fígado dele já está destruído e ele está vivo. Mas, ao mesmo tempo, ele está doente. Vamos ver se vocês conseguem entender. Ao mesmo tempo, ele está doente, mas ele está vivo. Ainda não morreu, ainda não desencarnou. Mas o perispírito dele já está machucado. Já está ferido, certo? É como se alguém que morreu, aí daqui passou uns anos ele morre, e a gente fosse todo mundo médio aqui e visse o perispírito dessa pessoa que bebeu 30 anos. Não, mas aqui em Itajaí ninguém bebe 30 anos, né? No máximo 5 anos e todo mundo para, né? É assim, né? Lá em Balneário Camboriú é assim, tá? Então, o meu pai bebeu 50 anos, né? Então, essa pessoa bebeu 30 anos, morreu, a gente olhar o perispírito dele, a gente vai ver as marcas que o álcool causou no corpo físico, refletindo no perispírito. Então, o perispírito dele vai estar manchado no fígado, no rim, no pulmão, no cérebro, onde a droga destruiu, vai estar assim dessa forma. Qual é a consequência da pessoa, então? Essas doenças, né, ligadas às questões do uso abusivo de drogas. Segundo ponto. Através do aumento do consumo de drogas provocada pela necessidade do espírito em usar uma quantidade maior do espírito desencarnado, de droga, não tem corpo físico, o dependente poderá acelerar a morte das células do seu corpo físico e perispiritual. Olha só, vamos ver se vocês entendem. Eu vou tentar transmitir isso aí por um exemplo, né? Então, a pessoa viveu uma vida aqui, era usuário de drogas, desencarnou e morreu. Vai para o mundo espiritual, acorda no mundo espiritual com vontade de beber, de fumar, de usar droga. Ele como espírito. Só que no mundo espiritual não tem drogas, não tem boca de fumo, não tem traficante, no sentido de vender a droga, não tem a droga em si, fisicamente falando. O que ele precisa? Voltar à Terra e ir para os mesmos lugares onde ele frequentava e se utilizar dos encarnados vivos dependente químico para usar droga. É regra, gente. Isso é regra. Não é porque o dependente químico imagina que ele está usando a maconha dele sozinho em casa, no quarto dele, que ele esteja sozinho. Não está sozinho. Está acompanhado de um ou mais espíritos. Mas esse espírito, olha o detalhe muito importante, é muito importante esse slide, ó. O espírito que morreu por causa do uso de droga não tem mais corpo físico. Aquele dependente químico que está usando cocaína ali, naquele lugar ali, ele tem corpo físico, perispírito e espírito. Fica claro isso para vocês? Então, o que ocorre? Quem é que limita a quantidade de bebida, de álcool, de droga que eu uso? Quem é que vai me fazer mal? O corpo físico. Vocês entendem? Olha assim, ó, se eu beber demais, eu posso entrar num coma alcoólico? Posso. Posso entrar num coma alcoólico? Posso. Quem é que entra no coma alcoólico? O corpo físico. Vocês entendem isso aí? Não entender? Pode perguntar, nós vamos até as 2 da manhã, não tem problema nenhum. Olha só, então o corpo físico é que entra no coma alcoólico. O espírito pode beber e usar muito mais drogas porque ele não tem corpo físico. Conseguiram pegar isso aí? Se vocês decorar isso para sempre, vocês vão entender por que o parente de vocês, por que o conhecido ou desconhecido de vocês teve uma overdose ou teve algum processo baseado nisso. Olha só, porque o espírito não tem corpo físico, para ele usar droga, ele pode usar muito mais, porque não tem quem limite ele, o espírito. Certo? Desta forma, quando o espírito está fazendo uso de droga junto com o dependente químico encarnado, ele vai acelerar a morte das células do corpo físico daquele vivo, daquele encarnado, daquele dependente. Qual é a consequência disso? Overdose. Por favor, se vocês não entenderam isso, tente questionar. Então, o Carlos está querendo dizer, Carlos não, né? A doutrina espírita está querendo dizer que o indivíduo que teve uma overdose foi porque tinha um ou mais espírito junto com ele, usando droga junto com ele, que obrigou ele a usar mais, ele acabou tendo que usar mais, tendo desejo de usar mais, e ele acabou tendo overdose. Seria isso? Mais ou menos isso. Se vocês entenderam, mais ou menos isso. Olha só, preste bem atenção, pessoal, para ficar bem claro que o espírito vai levar o encarnado vivo a uma overdose e vai, se ele se permitir,
Porque é mais ou menos assim, ó. Vou botar um exemplo da bebida. Eu estou acostumado a tomar uma garrafa de uísque por dia. Estou acostumado a beber isso aí. Dois espíritos estão usando o uísque junto comigo, estão bebendo junto comigo. Os dois espíritos, uma garrafa, não é nada. Vocês estão entendendo isso? Os espíritos vão assediar tanto, influenciar tanto aquele alcoólatra para que ele use muito mais que uma garrafa. E o alcoólatra, encarnado, vivo, que tem esse desejo e gosta de beber, acaba cedendo à vontade do espírito. E pega e toma uma garrafa e meia, 2 garrafas, tem um coma alcoólico e morre. Ficou claro? Isso aí é muito importante vocês entenderem. Aí a gente pode entrar numa seguinte questão, né, numa reflexão. Então a culpa de que alguém morreu por overdose é do espírito? Não. Não. O espírito só jogou a ideia. Eu que optei de beber. Meu livre-arbítrio funciona para mim, no meu sentido. O espírito só buzinou. Eu quero mais, Carlos. Uma garrafa já não deu, eu não estou legal aqui, eu quero mais. E o Carlos já está mal de tanto beber. Percebe isso? Agora, o detalhe muito importante disso aqui que vocês têm que levar em conta é que a gente não sabe quantos espíritos estão ao lado de nós na hora que nós estamos bebendo. Percebe isso? Agora vamos fazer mais uma reflexão, para vocês entenderem muito mais. Quem são os espíritos que querem beber e estão bebendo junto comigo? Alguém que morreu por causa da bebida antes de mim. Ficou simples? Ou vocês não entenderam? Percebe isso? E aí vamos refletir a idade mais antiga que vocês possam imaginar que nós entramos aqui na Terra na forma nominal. O álcool já existia? Já. O egípcio, 5.000 anos atrás, já tinha álcool. Álcool de mel, álcool de tudo que é tipo de jeito. De tudo que é situação, já se bebia. Então, se vocês imaginarem que há 5.000 anos o álcool já existia e as pessoas já se embriagavam há 5.000 anos, podemos imaginar que muitas pessoas morreram e vieram morrendo ano após ano por causa do álcool. E ao morrer, vão para o mundo espiritual, não tem bebida, voltam para a Terra. Fica claro isso para você? Só que não inventaram um aparelho chamado espiritômetro. Do lado dele tem um espírito, do lado do Carlos tem 3, do lado do senhor ali tem 2. Não inventaram esse aparelho, percebe isso? Não inventaram. Né? Só o médium que vai saber. O médium vidente, ele vai olhar e vai saber. Do lado do Carlos tem 2, do lado do Ciclano tem 3. Percebe isso? Não inventaram, ainda não criou esse aparelho. Então a gente nunca sabe quantos espíritos estão bebendo com a gente. Só que a doutrina espírita é clara, nós somos acompanhados por um ou mais espíritos nesse sentido. Então a overdose é muito interessante vocês entenderem. Né? A overdose tem sempre um componente espiritual ligado a ele. Sempre, certo? O que vocês têm que fixar nesse entendimento é que o encarnado, o dependente químico vivo, é que deu a liberdade, ou seja, abriu todas as portas e permitiu que os espíritos influenciassem ele. Terceiro ponto. De acordo com o número de espíritos, isso que eu falei para vocês agora, é a frequência do uso de drogas, pode aos espíritos provocar um forte desgaste energético, gerando a redução do fluido vital, comprometendo seriamente a saúde física, mental e espiritual do encarnado. Vamos ver se vocês entendem, também no exemplo. O dependente químico está ali na casa dele sozinho, cheirando cocaína. Aí nós somos todos médios, olhamos para lá, vimos que tem 3 espíritos assediando ele, usando cocaína junto com ele. Vocês estão entendendo isso? Estou criando um exemplo, para vocês entenderem. Aí os 3 espíritos estão assediando ele, fazendo a ligação energética, fluídica, com o perispírito daquele encarnado vivo, os 3, certo? Então, aquele perispírito do encarnado vivo está sofrendo uma pressão muito grande energética. E ruim. Porque a ligação fluídica energética é para querer usar droga, e tirando as drogas do perispírito do encarnado vivo. Essa ação de um ou mais espíritos vai começar a causar desgaste naquela parte do corpo físico do encarnado em que o metabolismo dele é mais fraco. Por exemplo, Ciclano usa droga e tem 3 espíritos junto com ele. Depois de 10 anos, olhamos que o perispírito dele na parte do cérebro está lesionado. Outro Ciclano, mesma coisa, 10 anos usando droga, tem 3 espíritos dele. Olhamos e vimos que a questão do fígado dele está destruída. Vocês entenderam? Cada um é cada um. Então, essa frequência, esse comprometimento aqui da saúde física e mental vai variar de pessoa para pessoa. Certo? Ficou claro isso para vocês? Estou tentando me esforçar para botar a questão mais complexa de uma forma mais fácil para vocês. Então, vocês vejam bem que a saúde física e mental vai sempre ser afetada do dependente químico, sempre, pelos espíritos. Certo?
O assédio é tanto. Por que vai ser sempre a parte mental muito afetada quando o espírito está usando droga junto comigo, quando está bebendo junto comigo? Por que vai ser tanto? Porque é através da mente que o espírito transfere, pede o uso da droga. Vocês entenderam isso? É ali que ele vai focar. Eu vou ficar assediando a mente do Carlos para o Carlos beber junto comigo, para o Carlos beber mais, para o Carlos fazer isso. Percebe isso? Essa ação de um ou mais espíritos é que vai começar a causar as seguintes consequências: doenças mentais e morte. Percebe isso? Às vezes um dependente químico morre de qualquer uma doença mental e nem sabe ele que ali está ligado à questão do espírito que assediou ele por muito tempo. Nós estamos falando de dependência química, gente. Dependência química, né? Nós estamos falando de alguém que usa droga há muito tempo. É dessa forma, né, que a gente está levando. Esse assédio prolongado e contumaz prejudica e muito a questão mental. Poderá o espírito que tem parceria na droga com o encarnado dependente transmitir mente a mente ideias de perseguição ou efetivamente a droga está se aproveitando da droga, só quer da droga que está no perispírito do encarnado, ainda faz essas atitudes. Talvez por ignorância, para chacotear, para tirar sarro, para rir. Percebe isso? Ele percebe, porque assim, olha, você tem que entender o seguinte: o espírito, quando chega para beber com o encarnado, aqui vamos falar do encarnado dessa forma, né? O espírito, quando chega para beber com ele, usar droga com ele consegue mapear os sentimentos, os desejos, as fobias, os medos que esse dependente químico tem. Vocês entendem isso? Ele consegue visualizar. Ele é espírito, está só com o seu perispírito. Ele visualiza no perispírito do encarnado vivo. Olha ali, ó, ele tem medo de escuro, ele tem medo de urso, ele tem medo de não sei o quê. Aí o espírito consegue, apenas com o pensamento dele, botar na mente do encarnado vivo um urso, uma cobra. Percebe isso? Aí o alcoólatra chega em casa, bate na porta, abre a porta, tem alguém me seguindo, é um monstro que está me seguindo. A mulher olha, não tem ninguém. Percebe isso? Isso é muito comum nos usuários de crack e nos alcoólatras. Aquele que está na questão do alcoolismo. Então o espírito pode até perseguir ele. Quando ele diz, tem alguém que está me seguindo, tem um homem que está me seguindo. A mulher olha, ele chega em casa, não tem ninguém atrás de ti. Não, mas eu estou vendo. É o próprio espírito que joga isso. Isso por si só, gente, machuca em muito a questão cerebral do encarnado, do dependente químico. E muito. Essas visões que ele não consegue decifrar. Qual é as consequências, então, nisso aí? Mania de perseguição. Mania de perseguição. Via de regra, raríssimos alcoólatras que não têm essa mania de perseguição. Percebe? Muito comum, né? Mas se vai para outras drogas também. A ação persistente e prolongada, sofrida pelo dependente por um ou mais espíritos, acarreta na troca de energia entre ambos, já falei, né? Através de um processo de simbiose energética, eu vou explicar o que é. Essas energias sempre são qualificadas com as imperfeições morais do espírito. Então, naquela história que eu contei, 3 espíritos bebendo com aquele encarnado, quando ele chega próximo, olha, gente, nenhum espírito entra dentro da gente, tá? Ele só chega do lado da gente com o perispírito dele, faz a ligação energética com o perispírito nosso, que está no nosso corpo físico, e suga os componentes do álcool, da droga que estão transitando no perispírito dele. Porque é o seguinte, toda vez que a gente bebe, usa drogas, fuma, faz qualquer coisa, nesse sentido da dependência química, esse instrumento, essa coisa que a gente usou, entra na corrente sanguínea de forma instantânea. O sangue é formado de células sanguíneas. Então, se o sangue são células sanguíneas, o perispírito, meu perispírito, tem células sanguíneas, certo? O espírito chega próximo de mim, tem o perispírito que se identifica com o meu, em termos de matéria, né? E ele suga, então, do meu sangue, a cocaína que eu estou cheirando, a maconha que eu estou fumando, o cigarro que eu estou fumando, a bebida que eu estou bebendo. Fica claro para vocês? Ele suga. Ele só chega do lado e suga. Automaticamente, não precisa nem saber as técnicas. Ele só chega do lado e puxa a parte energética. Essa ação, quando ele faz isso, o espírito faz isso, o espírito, olha que interessante, gente, o espírito, 3 espíritos, um encarnado só, 3 espíritos, né? Os 3 sugando as drogas do perispírito do encarnado. Quando ele faz isso, que é uma troca energética, uma ligação energética, o espírito passa para o encarnado o que ele é. As sensações ruins dele, as imperfeições dele, as maldades dele, os desejos dele. Vocês entenderam isso? Se vocês entenderam, vocês vão levar assim, que grave que é isso, né, Carlos? Sim, que grave que é isso. Porque, vou tentar repetir, porque isso é muito importante, são vários slides muito importantes, né? A gente levaria umas 4 horas para falar sobre isso hoje, né? Então, o espírito chegou perto de mim para beber, ele passa também tudo que ele tem de ruim para mim. E eu passo o que eu tenho de ruim para ele também.
Percebe isso? Olha que interessante, né? Isso aí vai me trazer sérias condições na minha parte energética. Isso aí chamamos de simbiose energética, tá? Quando o espírito chega perto de mim e passa as coisas ruins dele para mim. Porque quando ele encostou comigo, né? Encarnado e desencarnado, o espírito encostou perto de mim, começou a mentalizar e jogar fluidos para mim, para puxar a droga que está na minha corrente sanguínea, vai junto nesse fluido, nessa ideia dele, nesse pedido dele, o que ele é. Isso se chama simbiose energética. E eu acarreto. E aí a gente costuma dizer, muitas esposas, mães, pais, irmãos, tudo dizer, meu marido quando bebe, nossa senhora, faz coisas que quando ele está sóbrio ele não faz. Meu marido quando bebe é extremamente violento, quando não bebe é um amor de pessoa, não mata nem uma barata. Percebe isso? Já ouviram falar isso? Assim? Já ouviram falar? Nas questões do alcoolismo, por exemplo? Meu filho, quando chega em casa sob efeito da maconha, da cocaína, do crack, seja, quer me bater, quer brigar comigo, é violento. Quando não está sob efeito da droga, é um amor de pessoa. Poderá a ação desses espíritos que estão envolvidos, usando droga junto com meu filho, com meu marido, com minha esposa, com quem quer passar para eles esses sentimentos violentos, agressividades? Poderá. Percebe isso? Olha a palavra que eu usei, gente. Prestem bem atenção. Poderá. Ele só vai conseguir, o encarnado, praticar a maldade originária de um espírito. Vamos ver se vocês conseguem entender isso, é muito importante. O encarnado dependente químico só vai conseguir, se o espírito passou violência para ele, o encarnado vai se tornar violento quando está sob efeito de droga. Ele só executa essa violência se esse encarnado traz dentro de si o germe da violência. Olha que isso é muito importante, hein? Para vocês não misturarem as coisas e não imaginarem outras coisas. Ou seja, vou botar de um exemplo para você. Eu sou uma pessoa muito boa e já me livrei das questões da violência, mas eu gosto de fumar maconha. Adoro maconha e ainda bebo junto, então dá um efeito muito pior. Abrindo parênteses, tá, gente? Qualquer tipo de droga associado ao álcool potencializa-se os efeitos destrutivos e alucinógenos dela. Vocês entenderam essa frase que eu botei? Potencializam os efeitos destrutivos e alucinógenos. Destrutivos no corpo físico e alucinógenos na mente. Percebe? Fecha a parede. Por quê? Então, botando um exemplo, então o indivíduo domina as questões da violência. Ele pode estar na pior condição, com 5 espíritos muito mal. Percebe isso? 5 espíritos muito mal, bebendo, usando droga junto com ele, que ele não vai, sob efeito de droga, praticar atos de violência. Cruzei o braço para ver se vocês conseguiram entender isso. Se vocês entenderam isso, a gente jamais pode botar a culpa num espírito, porque eu, sob efeito de droga, matei alguém. Porque eu, sob efeito da bebida, matei a minha mulher. Percebe isso? A culpa não é do espírito. Se eu matei a minha mulher sob efeito do álcool, é porque quando eu estou são, eu também tenho a violência dentro de mim. O álcool apenas estimulou dentro de mim, com a ação do espírito, aquele mal, aquela violência que eu já trago. Ficou claro isso para você? Não adianta querer botar a culpa, meu marido, sob efeito do álcool, matou o nosso filho. Não, ele já era mal, já tinha a maldade dentro dele até ter o efeito do álcool. Ficou claro isso para vocês? Então, olha só a gravidade disso. O álcool, a droga em si, junto com os espíritos, né, que estão ali com a gente, vai ativar em nós a maldade, a imperfeição que nós temos, que enquanto não bebemos, ela está parada. Enquanto não usamos droga, ela está parada. Percebe isso? Então isso é muito grave, gente. É muito grave no sentido de que a pessoa, sob efeito do álcool, vai produzir, trazer para fora, praticar, botar em ação aquilo que está adormecido dentro dela, enquanto ela não bebe, não usa droga. Está difícil hoje, hein? O pessoal vai ter que vir estudar na casa para pegar mais. Eu falei para vocês que é uma sequência, né? Essa é a quinta ideia. Mas vamos ver o que ocorre isso, né? Olha só, consequências daquilo ali que a gente falou. Bipolaridade, a parte cerebral, esquizofrenia, desvio de ordens sexuais, depressão, violência. Vocês entenderam? Levei um bom tempo só explicando a qualidade para dar as consequências são elas. O que você tem que entender? Então a doutrina espírita está querendo dizer que toda pessoa que é esquizofrênica e usa drogas é por culpa dos espíritos. Não.
Olha só que interessante, por isso que eu vou falar da esquizofrenia, eu podia falar de um por um, né? Pra você entender. Vamos ver se vocês entendem. Vamos pegar a esquizofrenia, né? Que muitas pessoas associam, meu filho era dependente de droga e acabou ficando esquizofrênico. Ok? O que ocorre é que nenhuma droga, isso você tem que decorar para sempre, nenhuma droga, nenhum vício causa a esquizofrenia. Vocês entenderam essa frase? Não entenderam? Pergunte. Vou repetir, hein? Nenhuma droga, nenhum vício causa, dá origem à esquizofrenia. Ponto final, ok? E todo mundo entende, fica claro. Então, por que determinado indivíduo sofre efeito da maconha e a maconha causa, leva a esquizofrenia? Leva. Aquela causa, já vou explicar. Por que meu filho, depois de 15 anos de maconha, ficou esquizofrênico? Vamos ver se vocês entendem. Eu vou explicar através do exemplo. O indivíduo, antes de reencarnar, traz no seu mapa de reencarnação tudo aquilo que ele vai ter que passar nesta vida em decorrência do que ele fez de ruim e de bom em vidas passadas. Supondo que o indivíduo foi daquelas pessoas que moveu multidões para as coisas erradas. Poderá ele reencarnar num processo esquizofrênico? Sim, poderá. Às vezes a esquizofrenia vem para ser um respaldo, uma cura dessa agressividade que ele teve numa vida passada. Bem nesse sentido, assim, ó. Então o indivíduo renasce com uma listinha do que vai ocorrer com ele. Olha, Carlos, aos 42 anos vai se apresentar um processo esquizofrênico em ti, porque na tua vida passada tu levou multidões às coisas erradas, só fizesse o mal através da tua palavra. Vocês entenderam isso? Vou repetir. Está lá no mapa reencarnatório do Carlos. Aos 42 anos vai se apresentar a esquizofrenia dele, nele, porque nas vidas passadas dele ele causou muito mal a inúmeras pessoas. Todo mundo entendeu isso? Aí vem. Aí o Carlos reencarna, aos 42 anos. Aí o Carlos reencarna. E aos 14 anos o Carlos conhece a maconha numa escola, no banheiro de uma escola. Isso não existe em Itajaí, né? Itajaí, banheiro de escola com droga não existe, né? Mas Balneário Camboriú tem bastante, nos banheiros de escola. Aí o Carlos conhece aos 14 anos a maconha. Certo? Lembro que o planejamento reencarnatório dele, pelas maldades que ele fez na vida passada, aos 42 anos ele ia apresentar um quadro de esquizofrenia, ok? Aí o Carlos entra na maconha e fica usando maconha todos os dias, cada vez mais, cada vez 4, 5 cigarros de maconha por dia, e lá aos 30 anos o Carlos apresenta um quadro de esquizofrenia. Vocês entenderam? A esquizofrenia já estava prevista para o Carlos. A maconha antecipou a presença da esquizofrenia apenas. Teria os 42. Percebe isso? Não sei se vocês entenderam. Então não leve errado. Ó, olha só, a esquizofrenia está ligada às drogas, ao álcool. Não. Não é isso que estimula. Tem que haver o planejamento reencarnatório. Ficou claro para vocês? Posso ficar tranquilo que vocês entenderam isso? Ok. A gente podia falar de um por um. O dependente químico, em alguns casos, sofre ação de espíritos que trazem problemáticas pretéricas consigo. Opa! Problemáticas pretéricas do passado. O espírito vai usar droga comigo, mas nós temos problemas de vidas passadas, eu e ele. Ou seja, a proposta não é só usar droga. Opa! A proposta do espírito é cobrar dívidas por parte, né? O espírito cobrador em relação a eu, dependente químico, que sou devedor. Vamos fazer um exemplo para vocês entenderem, né? Então, eu começo a usar droga aos 14 anos, conheci a maconha no banheiro de uma escola, né? Só que na minha vida passada, na minha vida anterior, eu fiz muito mal a 2 pessoas. Cheguei a matar elas. Percebe isso? Na vida anterior. Essas 2 pessoas estão no mundo espiritual. E elas estão me procurando para cobrar a dívida. Que dívida? De eu ter matado eles. Ok? De eu ter matado eles. Eu matei na vida anterior 2 pessoas. E elas estão no mundo espiritual. Eu reencarnei. Mas elas estão me procurando para me obsediar, chegar em cima de mim e me cobrar a dívida de eu ter matado eles. Enquanto, e isso aí nós já vamos abrir um parênteses, olha só, enquanto eu estiver nesta vida só fazendo as coisas do bem, não entrando na questão da dependência química, esses espíritos vão ter muitíssimas dificuldades de me encontrar. Vocês entenderam isso? Olha que coisa interessante. Eu matei 2 pessoas na vida passada, hein? Eles estão no mundo espiritual me procurando. Eu voltei e reencarnei, estou no corpo físico. Enquanto eu estiver praticando o bem, enquanto eu estiver fora das questões da dependência química, esses espíritos vão ter dificuldade para me encontrar. Porque o meu perispírito e eu estou sadio mentalmente e no corpo físico. Ficou claro isso para você? Fecha a parede. Mas não, aos 14 anos eu conheci a maconha. A partir daí eu começo... Olha que interessante. A partir do momento que eu me envolvo com a droga, e como nós já falamos no slide anterior, essa droga vai começar a quebrar as minhas proteções fluídicas.
Vai começar a machucar meu perispírito, eu vou me tornar o quê? Mais visível ao mundo espiritual. Meu perispírito começou a ficar doente pelo número de drogas, a quantidade, a qualidade, o tipo de droga, e vai quebrando as minhas barreiras protetivas do meu perispírito. E aqueles dois espíritos que estavam me procurando me encontram com facilidade. Porque o meu perispírito não me dá mais essa proteção. Ficou claro isso para você? Ok, se vocês entenderam isso, ninguém está fazendo assim com a cabeça, estou entendendo que está todo mundo fazendo assim, certo? Como se estivesse entendendo. Então aqui, vocês entenderam que o espírito, ele está me procurando para fazer mal, porque eu fiz mal para ele numa vida passada, certo? Aí ele me encontra. Aí ele encontra o Carlos, com 15 anos, fumando maconha no banheiro. Ah, tá aí o Carlos. Tá com outra cara, que ele tá com outro corpo. Mas eu vejo no perispírito dele que ele me matou na vida passada. E aí esse espírito já chama o outro. Ó, vem, encontrei o Carlos. Lá na escola, lá, ó, fumando maconha no banheiro da escola. Vem pra cá. Aí o espírito chega, eu com 14 anos, e o espírito começa, então, aqui? Começa aqui? Obsediar. Olha as consequências. Obsediar. Aí os dois começam a me obsediar. Qual é o objetivo dele? Vamos supor que esses dois espíritos nem usam drogas. Vocês estão entendendo isso? Olha só. Pode até usar. Mas eles nem usam drogas. Os espíritos começam a me assediar com maldade porque eu matei os dois. É um direito deles? Na ignorância? Sim, é um direito deles, né? Quantos de nós aqui vivos não matam o outro porque matou alguém, né? Vamos lá. E aí esses dois espíritos ficam, olha só, mas o cara está fazendo maconha, nem gosta de maconha, nem tu gosta de maconha? Falando no espírito gosta. Não, não gosto. Tá, mas aí é um prato cheio para nós. Nós queremos vingança, o cara nos matou numa vida passada, nós queremos vingança. Vamos fazer o seguinte, vamos acompanhar o Carlos nessa trajetória desde os 14 anos, e lá pelos 17 anos, acho que a gente consegue passar o Carlos para cocaína, né? Vamos assediar ele bastante, levar o Carlos, conduzir ele, inspirar ele para ir para outros traficantes, para outras pessoas que usam cocaína. E o Carlos, aos 17 anos, entra na cocaína. Percebe isso? Quem levou o Carlos para cocaína, além do livre-arbítrio do Carlos, né? Do Carlos que é intocável, os espíritos conduziram o Carlos durante esses 3 anos, passo a passo, para o Carlos ir para a cocaína. Opa, entrou na cocaína, mas ainda nós temos que provocar uma overdose no Carlos, porque o Carlos nos matou, nós temos que matar o Carlos. Ele nos matou. Né? Nós temos que matar o Carlos. Então nós temos que provocar uma overdose no Carlos. Mas a cocaína ele está muito pouquinho, é só uma carreirinha. Vamos começar a assediar. Vamos trazer outros espíritos que gostam de drogas para assediar o Carlos também junto com a gente. Percebe isso? Olha só. Aí chega. Aí esses espíritos vão alavancando mais 2 anos na cocaína e eles conseguem levar o Carlos para o crack. Com 6 meses de crack, o Carlos tem uma overdose e morre. Entenderam? E os espíritos, conseguimos. Ele nos matou naquela vida, nós matamos ele nessa. Vocês entendem a gravidade, então, da dependência química? Isso pode ocorrer nas questões do álcool? Sim! Aí o alcoólatra sai do bar embriagado e passa um carro e atropela ele. Os espíritos podem ter conduzido ele. Vai agora, sai, atravessa a rua agora, sabendo que o carro vai... Pode. Percebe isso? Não sei se vocês entendem isso. Não quer dizer que toda essa situação foi a questão obsessiva, tá certo? Pode ser por si só, pelo efeito do álcool na pessoa. Mas se o espírito pode fazer essa condição, pode. Mas alcoólatra atropelado não existe, né? Não. Ok. Ficou claro para vocês? Está muito difícil? É só vir estudar na casa depois, né? Tem grupo de estudo aqui ainda, né? Exatamente. Vamos lá. Continuando. Lembrando que até as 2 horas da manhã, tá, pessoal? Lá pelas 10h30, acho que vai ter um café com leite, né? Um pãozinho, né? Vamos lá. O dependente químico poderá ter seu planejamento encarnatório prejudicado, total ou parcialmente, pois deixará de viver o que havia programado para viver as vidas das drogas. Pegando o exemplo do Carlos, que morreu aos 30 e era para viver até os 42, por causa das drogas, né? Do assédio dele. Só que o Carlos tinha muita coisa para fazer. Aos 35 ele ia se casar, aos 37 ele ia ter outros filhos, morreu aos 30, perdeu de fazer aquilo que ele tinha planejado. Vocês entenderam? Terá que retornar, né? Consequência, perda total ou parcial da presente encarnação. Muitos dependentes de drogas têm que retornar uma próxima vida para não usar droga e fazer aquilo que eles... Muitos dependentes de drogas que morrem jovens, não chegaram nem a casar com aquilo que estava planejado, com aquela esposa, para ter aqueles filhos e tudo mais. Percebe isso? Muito! Que perde a encarnação todinha. Tem que retornar na outra vida para refazer aquilo que ele deixou de fazer por causa do uso da droga, né? O dependente químico poderá ter a sua barreira energética que mantém suas lembranças. Esse aqui é brilhante, gente. Infelizmente, nós vamos ter que ir até as 3 da manhã. Eu vou ter que dissertar sobre ele. Que mantém a lembrança do seu passado, né? Desligada da memória. E o que impede a percepção do mundo espiritual quebrada devido ao uso abusivo de droga. Olha só.
Deus, nosso Pai, amoroso, sabendo que nós habitamos num planeta de provas e expiações, onde a doutrina espírita explica que é um planeta onde há o predomínio do mal, planeta de provas e expiações, há o predomínio do mal, certo? E ele sabe que esse mal está muito enraizado dentro da gente, porque a gente construiu esse mal na nossa... Morreu por causa do álcool, agora vai se livrar da bebida, nunca mais... Não, negativo. Vai acordar no mundo espiritual, a primeira coisa que ele vai ter é sede de beber. Sede de beber. E não vai encontrar nada no mundo espiritual, ele vai automaticamente, pela mente dele, vai para o mesmo bar onde ele morreu com um ataque cardíaco quando estava bebendo. Percebe isso? Essa é a regra, não tem como fugir disso. Certo? Então a gente tem que ter uma diferença, olha só. Sim, porque quanto tempo ele vai continuar com vontade de beber? Pelo tempo que permanecer com desejo de usar drogas, de beber e tudo mais. É ele. Não adianta chegar na casa espírita e perguntar para o atendente e falar assim, olha, meu marido bebeu 45 anos, todos os dias da vida dele bebeu, morreu de cirrose hepática. Será que agora ele já está bem? Ele morreu ontem, será que já está bem? Não. A condição está aqui, a resposta. Será que seria fácil para alguém que bebeu 40 anos todos os dias, quando morrer, chegar no mundo espiritual e não querer beber mais? Ele vai ter os mesmos desejos? Impossível. Ficou claro isso para você? Impossível. Não tem como, ele bebeu 40 anos todos os dias da vida dele. Ele bebeu todos os dias. Acorda no mundo espiritual e não quero beber mais. Não é assim. É fácil parar de beber aqui na Terra, vivo, encarnado? É fácil? Não é fácil. É fácil parar de usar cocaína aqui? Não é. Percebe? Muito mais no mundo espiritual. Porque aqui ainda nós temos um corpo físico que nos limita. Opa, não bebe demais que vai ter como alcoólico. Lá não tem. O desejo vem fora. Como estará seu perispírito no mundo espiritual? Machucado, denso, deformado. Essa figura aqui eu falava uns 10 minutos sobre ela, tá, pessoal? Mas nós estamos em cima da hora. Dá para vocês entenderem aqui, ó, 2 espíritos, André Luiz e 2, né? Acompanhando André Luiz, numa análise do bar, certo? E olha o espírito como fica. Pegando esse exemplo que eu falei, 40 anos bebendo todos os dias. Olha como fica o perispírito dele. Deformado. Está ele no mundo espiritual com o perispírito dele e ele continua bebendo. No mundo espiritual desce no bar, esses dois aqui são os únicos vivos, ó. Esse e esse aqui. O que ele está fazendo? Ele está puxando as emanações que saem da garrafa, ó, para ele. Só sugando. As emanações que saem daqui são álcool. E está influenciando com a mão dele toda deformada a mente dele para beber mais. Percebe isso? Olha que interessante, né? Então, assim, ó, o desgaste de 40 anos bebendo na Terra com o corpo físico, destruiu mais uns 20 anos, vamos supor, no mundo espiritual bebendo, está destruindo o perispírito dele. Ficou claro para você? Por isso que o álcool outra vez olha e vê, estou vendo um monstro, está vendo alguém que bebe também junto com ele, que está com o perispírito todo deformado. E vai demorar muito para se reajustar, vai precisar vir num corpo com doenças mentais, com deficiências para poder recuperar isso. Percebe? Ele precisa do corpo físico. Então é outra coisa muito interessante e bem preocupante. Com quem, onde viverá o espírito dependente químico? Aí, algumas exposições me procuram as mães, meu filho morreu por causa da droga. Ele já deve estar bem, né? Deve estar num lugar bom no mundo espiritual, né? Já deve estar recuperado e tudo mais. No vale dos drogados, suicidas junto com tais espíritos. Percebe isso? É automático, não tem como, gente, a gente fugir do pensamento, da ideia, do desejo. Nós somos atraídos pelo desejo, pelo pensamento. Eu quero usar droga, aqui encarnado vivo, eu jogo eu jogo meu pensamento, que é matéria, eu jogo uma linha escrito, eu quero usar drogas. Todos os espíritos que estão nesse mesmo pensamento no mundo espiritual são atraídos por mim. Olha só, eu que trago o espírito para beber comigo. Eu que trago. Sou eu. Quando eu penso. Sou eu que trago os espíritos do bem para praticar o bem comigo quando eu lanço o pensamento de praticar o bem. O pensamento é matéria, nem é uma exclusividade do espiritismo, mas o pensamento é uma matéria. Então, se eu pensei em beber agora, eu joguei uma linha que vai ao infinito com o combustível da bebida, do álcool, do que seja. Os espíritos que estão no mundo espiritual, que estão nessa mesma faixa de vibração, de beber, são atraídos pela minha linha, são atraídos pelo meu pensamento. Automaticamente, e vem de encontro a mim, certo? Então, quando eu morrer, eu vou direto pelo pensamento, eu vou direto a esses lugares onde estão quem? Quem pensa igual a mim. Aqueles que morreram antes de mim por causa das bebidas, das drogas, do que quer que seja. Vamos fazer um conjunto, vamos conviver juntos, vamos idealizar o lugar onde vamos morar. O umbral, essas regiões são formações das mentes dos espíritos que estão aqui, nada mais do que isso.
Quando eles tiverem os desejos tirados de si, todos eles, isso aqui vai sumir. Essa matéria aqui é formada pela mente dos espíritos que estão nessa condição. Percebe isso? Nessa condição. Um dia se recuperar da dependência, sim. Todos, ao primeiro sinal de mudança e ajuda, vão. E aí que está aquela regra. Quando a pergunta chega no centro espírita, o atendente fala assim, olha, meu marido bebeu 40 anos, já faz 5 anos, será que ele está bem? A resposta está aqui, ó. Se ele se arrepender, né? Se ele estiver no mundo espiritual e resolver... Lembra de André Luiz? No filme Nosso Lar? Quanto tempo ele passou ali, quando ele sentiu as dores do estômago, aquele negócio todo, ele pede ajuda e instantaneamente os espíritos já estão para ajudar ele. Percebe isso? Durou 8 anos. Então nós temos que ter essa reflexão. Quem é que vai definir o tempo que o meu marido vai ficar sofrendo no mundo espiritual? Ele mesmo. Ele mesmo. Nem mais ninguém. Eu posso ajudar o meu marido a despertar mais cedo no mundo espiritual? Ele que morreu por causa do álcool? Pode. Como? Com oração. Com oração. Mesmo ele não estando no umbral, não tendo condições de receber a minha oração, ela fica ali. No momento que ele abrir algum pensamento do bem, aquela minha oração que eu dei 10 anos atrás, está ali para ele. Os espíritos são claros nisso. Então eu posso bloquear uma oração de uma mãe, dependendo da tua condição no mundo espiritual, tu bloqueia ela. Mas ela não vai se perder. Os espíritos são claros nisso. Toda oração vai atingir os seus objetivos. Para terminar, como ajudar o dependente químico, né? Então aí são várias situações. Suspender o uso de drogas é a base. É fácil parar de beber? Meu Deus. É fácil parar de usar crack? Não. Nenhuma delas. Mudar de ambiente. Mudar de ambiente é um ponto bem positivo. Inclusive, mudar de cidade é interessante, não que ele vá para outra cidade e o desejo dele vai morrer. Não, não. A questão é as companhias. A questão é as companhias, né? Tanto espiritual como físicas, né? Médico temos que procurar, né? Psicólogo para reabilitar a pessoa, né? O dependente, né? Grupo de autoajuda, né? E a parte espiritual que a gente pode citar da seguinte maneira, no livro Nas Fronteiras da Loucura, o passe, né? Trazer o meu marido para tomar um passe. Ele está tentando pediu ajuda para se recuperar das questões do alcoolismo. E eu levo ele no centro espírita. Eu posso levar o meu marido no dia que ele bebeu? Não, não pode. Dizem os especialistas que geralmente a gente leva de 24 a 48 horas parados de beber para sair todo o álcool que a gente bebeu. Vai depender do metabolismo de cada um. Porque se você trouxer seu marido em estado de embriaguez aqui na casa, fazer harmonia, para tomar um passe, os espíritos vão estar presentes e vão dar o passe. O passe que é energia, que é uma transfusão, vai chegar no perispírito encharcado do álcool e vai retornar e perder. Ficou claro isso para você? Se faz necessário que quem venha tomar passe esteja em condições de recebê-lo. Qual é a condição de recebê-lo? Não ter droga transitando no seu perispírito, uma delas. Ficou claro isso para você? Então a gente tem que lembrar disso. Não posso levar meu marido, ele chegou hoje embriagado, à noite eu vou levar ele para a harmonia. Negativo. Mesmo que pareça que ele está bem, o álcool ainda transita na corrente sanguínea dele. Isso vai... E o perispírito guarda, segundo o André Luiz, no livro Nos Mecanismos da Mediunidade, o perispírito guarda a relação íntima com as células sanguíneas. Enquanto estiver transitando alguma coisa de ruim na minha célula sanguínea, isso aí vai bloquear a minha condição do perispírito receber energias boas e se recuperar. Água fluidificada, né? Toda essa oração, como eu falei, e ensinamentos. A gente tem que se esclarecer para poder saber lidar, certo? Desobsessão, naquele caso que eu falei, né? Procurar as casas espíritas, né? Que a desobsessão tem por finalidade interromper o intercâmbio mental entre obsedado e obsessor, né? Naquela questão de que um fez o mal para o outro e o outro está querendo cobrar, certo? Então, vou dar uma acelerada aqui. Evangelho no lar. Esse é o caminho, né? O evangelho no lar, ele é impressionante. Eu perdi meu marido por causa da bebida. Meu filho morreu por causa da droga, né? Eu posso fazer no evangelho no lar sempre focando eles? Pode e deve, né? Isso aí vai dar grande ajuda para ele. Pessoal, a gente concluiu, né? Não fomos até as 3 da manhã, como falamos, né? Isso é bom para vocês, né? Por mim eu ia, né? Mas vamos lá. A nossa proposta como espírita, nessa questão grave da dependência química e hoje mais nas questões das consequências espirituais que a gente trabalhou, né? A gente tem que ter uma proposta de só ajudar. Não adianta eu ter um filho ou um marido alcoólatra e pensar, por que me veio isso? Por que eu tenho esse marido? Nada é por acaso. Se você tem um marido que é alcoólatra, nada é por acaso. Alguma ligação você tem com ele,
talvez alguma missão de ajudá-lo a tirar ele das drogas, alguma coisa do álcool. Eu tenho um filho que usa crack. Nada é por acaso. Memorize essa frase que a doutrina espírita coloca. Então, se você está nessa condição, há algum reflexo. Ou é para você ajudar, ou é para você espiar, ou é para você passar por provas, qualquer coisa que seja. Tem uma ligação nisso aí. Não se perde. Então, nós espíritas, que temos essa condição desse conhecimento brilhante que as obras de Chico Xavier traz para nós e do Divaldo, né? Tudo isso aí que eu falei está nessas obras, tá? Não 100% em cada uma delas, uma parte em cada uma, né? Então, assim, a gente tem que entender que a nossa proposta é só ajudar. É fácil ajudar um dependente químico? É fácil ajudar um marido? Não, não é fácil. Principalmente se eles só estão nas questões da matéria, do ter e não do ser. Que dificuldade que eu vou ter como espírita para ajudar alguém que só está na matéria, só quer conquistar. Mas, sim, se eu não posso ajudar da melhor maneira possível, de levar ele a um centro espírita, de dialogar com ele, que eu ore por ele. Que eu faça meu evangelho para ele. Alguma coisa nesse sentido. Temos inúmeros recursos que ele não quer e que eu posso fazer. Então, essa é a proposta de hoje. Tá certo? Gostaria de agradecer a presença de todos. Desculpa pela velocidade, mas como eu falei, esse tema é para 4 horas, a gente podia fazer, né? E se alguém quiser, volto a dizer, se alguém quiser ver essas exposições, estou na área da dependência química, é só botar no YouTube, lá na busca, lá, né? Carlos Monteiro, Dependência Química, que vai ser todas as palavras, tá? Muito obrigado a todos, agradeço a casa pelo convite que sempre faz para a gente.